E se Deus mostrasse algo que você nunca pediu para ver e nunca explicasse o porquê? E se Ele abrisse o céu diante dos seus olhos, revelasse cenas que nenhum ser humano deveria suportar e depois ficasse em silêncio? Essa não é a história de um profeta que escolheu falar. É a história de um homem forçado a ver, forçado a carregar imagens que não podiam ser esquecidas. Se você tem coragem de conhecer essa história, se inscreva agora no canal Vozes do Deserto. Hoje, você vai conhecer o profeta que viu demais e entendeu de menos. Ezequiel não estava no templo quando tudo começou. Não estava entre sacerdotes, nem cercado de incenso ou cânticos sagrados. Ele estava longe de casa, longe de Jerusalém, longe de tudo o que dava sentido à sua fé e à sua identidade como filho de Israel. O ano era aproximadamente 593 a.C. O povo de Israel estava quebrado, exilado, humilhado às margens de um rio estrangeiro, na Babilônia. Nabucodonosor, o poderoso rei babilônico, havia invadido Jerusalém anos antes, levando consigo milhares de israelitas, os mais instruídos, os mais habilidosos, os sacerdotes. Foi uma deportação em massa que rasgou o coração de uma nação inteira. Ezequiel era um desses deportados. Ele era um sacerdote por nascimento, filho de Buzi, da linhagem sacerdotal de Zadok, alguém destinado a servir diante de Deus no templo sagrado de Jerusalém. Mas o templo estava profanado, a cidade estava ferida, e ele, arrancado da própria vocação, vivia agora entre exilados às margens do rio Quebar, na terra dos caldeus, assistindo sua identidade se dissolver em terra estranha. Foi ali, no meio da poeira do exílio, aos 30 anos de idade, a idade em que deveria estar iniciando seu ministério sacerdotal no templo, que o céu se rasgou. Ezequiel 1:1 registra: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus, não com palavras apenas, com visões. Visões que desafiariam qualquer tentativa de compreensão. Ele viu um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem com fogo que se revolvia sobre si mesmo, um clarão ao redor, e do meio daquele fogo algo que parecia metal reluzente. Então vieram as criaturas. Ezequiel 1:5 descreve: do meio delas saía a semelhança de 4 seres viventes. Cada um tinha 4 rostos, rosto de homem, de leão, de boi e de águia. Tinham 4 asas. Suas pernas eram retas, e as plantas dos pés como as de um bezerro, reluzindo como bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos humanas. E então, as rodas. Ezequiel 1:16 diz: o aspecto das rodas e a sua estrutura eram como o brilho de crisólito. Todas as 4 tinham a mesma semelhança, e o aspecto e a estrutura eram como se estivera uma roda no meio de outra roda. Elas estavam cheias de olhos ao redor, olhos por todos os lados, rodas que giravam sem tocar o chão, que se moviam com as criaturas, que iam aonde o Espírito as movia. Acima delas, uma extensão semelhante a cristal terrível, resplandecente. E sobre aquela extensão, algo semelhante a um trono de safira, e sobre o trono, uma semelhança como a aparência de homem. Ezequiel 1:28 conclui: esta era a semelhança da aparência da glória do Senhor. Aquilo que nenhuma linguagem humana consegue explicar sem falhar, estava diante dele. Ezequiel caiu com o rosto em terra, não apenas por reverência, mas porque o corpo humano não aguenta o peso do que os olhos veem quando Deus se revela sem filtros. E então, uma voz, firme, inegociável. Ezequiel 2:1 registra: filho do homem, fica em pé e falarei contigo. Note que Deus não o chamou pelo nome, chamou-o de filho do homem, uma expressão que seria repetida mais de 90 vezes ao longo do livro de Ezequiel, uma lembrança constante de sua fragilidade, de sua humanidade, de sua mortalidade diante do Eterno. O Espírito entrou nele e o pôs em pé. E Deus falou, mas não palavras de consolo, não promessas fáceis. Deus disse em Ezequiel 2:3: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel,
As nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. Aquele não era um convite gentil, era uma sentença, uma missão para uma audiência que não queria ouvir. Ezequiel 2:6 continua: Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Deus estava enviando Ezequiel para falar a pessoas que não ouviriam, que zombariam, que rejeitariam. E ele foi claro sobre isso desde o início. Mas havia algo ainda mais estranho. Deus não apenas deu palavras a Ezequiel, ele lhe deu algo para comer. Ezequiel 2, 9 e 10 descrevem: Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ele o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, prantos e ais. Ezequiel 3:1 registra a ordem: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Ele comeu aquele rolo. E Ezequiel 3:3 diz algo surpreendente: Era na minha boca doce como mel. A palavra de Deus era doce para ele, mas o conteúdo era amargo. Lamentações, prantos, julgamento, destruição iminente. A partir daquele dia, Ezequiel se tornou algo perigoso. Um homem que viu o invisível, mas não recebeu alívio. Um homem que conhecia verdades que pesavam como pedras nos ombros. Deus não explicou tudo, não naquele momento, não de forma clara, não de modo confortável. Enquanto outros profetas, como Isaías e Jeremias, recebiam mensagens verbais, Ezequiel era obrigado a enxergar cenas inteiras, cenas longas, detalhadas, perturbadoras, visões que invadiam sua mente como filmes vívidos e implacáveis. E então veio uma das visões mais devastadoras de todas. Deus transportou Ezequiel, no espírito, de volta a Jerusalém. Não fisicamente, mas em visão. Ele foi levado para dentro do próprio templo, o lugar mais sagrado de toda a nação de Israel, o lugar onde a presença de Deus habitava, o lugar que deveria ser puro, separado, santo. Mas o que Ezequiel viu lá dentro quebrou algo dentro dele. Ezequiel 8, 5 e 6 registram: Então me disse: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Judá faz aqui para que me afaste do meu santuário? Havia ídolos dentro do templo, imagens de deuses estrangeiros. Os anciãos de Israel, aqueles que deveriam guardar a santidade do lugar, estavam queimando incenso para ídolos escondidos em câmaras secretas. Havia mulheres chorando por Tamuz, um deus pagão da fertilidade. Havia homens com as costas voltadas para o santuário de Deus, adorando o sol nascente. Tudo isso dentro da casa de Deus. Ezequiel 8,17 traz a pergunta dolorosa de Deus: Viste, filho do homem, acaso é coisa ligeira para a casa de Judá fazer tais abominações que fazem aqui? E então veio a visão mais cruel de todas. Ezequiel viu a glória de Deus, aquela mesma glória que ele havia visto sobre as criaturas e as rodas junto ao rio Quebar, começar a se mover. Ezequiel 10:4 descreve: Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, e passou para a entrada da casa, passo a passo, lentamente, como alguém que hesita antes de ir embora, como um pai que sai de casa sabendo que não pode mais ficar. A glória de Deus deixou o Santo dos Santos, moveu-se para o pátio, depois para a porta oriental do templo, e finalmente Ezequiel 11:23 registra: A glória do Senhor subiu do meio da cidade e parou sobre o monte que está no oriente da cidade. Deus estava abandonando seu próprio templo. E Ezequiel assistiu a tudo, cada passo, cada movimento, como um homem forçado a ver o funeral de tudo em que acreditava. Mas Deus não disse o porquê, não nos termos que gostaríamos, não da forma que acalma. O chamado de Ezequiel não era apenas falar, era viver a mensagem com o próprio corpo, era se tornar um sinal vivo, um sermão encarnado para um povo que se recusava a ouvir palavras. Deus mandou que ele pegasse um tijolo, desenhasse nele a cidade de Jerusalém e montasse ao redor dele um cerco em miniatura, como se fosse um exército sitiando a cidade. Ezequiel 4:3 explica: Isto será um sinal para a casa de Israel.
Depois Deus deu uma ordem ainda mais estranha. Ezequiel 4, 4 a 6 registra: Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe sobre ele a iniquidade da casa de Israel. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás a sua iniquidade. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número de dias, 390 dias, e levarás a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido estes dias, então te deitarás sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias, 390 dias deitados sobre o lado esquerdo, 40 dias sobre o lado direito, mais de um ano inteiro deitado no chão, como um homem paralítico, carregando simbolicamente o peso do pecado de seu povo. E a comida? Ezequiel 4, 9 a 13 descreve pão feito de misturas impuras de grãos, trigo, cevada, favas, lentilhas, painço e espelta, cozido sobre fezes humanas. Quando Ezequiel protestou contra essa impureza, Deus permitiu que ele usasse esterco de boi, mas a mensagem permanecia: o povo comeria pão impuro em terra estranha. Deus também ordenou que Ezequiel raspasse completamente a cabeça e a barba com uma espada afiada, um ato de extrema vergonha para um sacerdote, cuja aparência deveria ser mantida com dignidade. Um terço do cabelo deveria ser queimado no meio da cidade, outro terço cortado com a espada ao redor, outro terço espalhado ao vento. Ezequiel 5:12 explica: uma terça parte de ti morrerá de peste e se consumirá de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás deles. Cada ato físico de Ezequiel era uma profecia encarnada do julgamento que viria sobre Jerusalém. Mas Deus também pediu silêncio. Ezequiel 3:26 registra: farei que a tua língua se pegue ao céu da tua boca, e ficarás mudo, e não lhes servirás de repreensor, porque casa rebelde são eles. Ezequiel permaneceu mudo por longos períodos, não podia falar, só podia agir. Sua boca só se abria quando Deus explicitamente o ordenava. E então veio o dia mais devastador de todos. Ezequiel 24:15 a 18 registra algo que nenhum ser humano deveria suportar. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças luto por mortos. Ata o teu turbante e põe nos pés as tuas sandálias. Não cubra os teus lábios, não comas o pão dos homens. Assim falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. A esposa de Ezequiel morreu, o desejo dos seus olhos, a companheira de sua vida, e Deus proibiu o profeta de chorar. Nenhum luto público, nenhuma lágrima, nenhum período de lamento, nenhuma das tradições que davam dignidade à morte. Ele deveria continuar usando o seu turbante, símbolo de sua função sacerdotal. Deveria manter as sandálias nos pés, não cobrir o rosto, não aceitar o pão de consolo que os vizinhos traziam aos enlutados. Por quê? Ezequiel 24:21 explica: diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos e o anelo das vossas almas. Assim como a esposa era o desejo dos olhos de Ezequiel, o templo era o desejo dos olhos do povo. E assim como Ezequiel perdeu sua esposa de repente e não pôde chorar, o povo perderia o templo e ficaria atordoado demais para lamentar adequadamente no exílio. A dor dele se tornou um sermão vivo para um povo que não queria ouvir. Deus não explicou por que precisava ser assim, não confortou Ezequiel, não aliviou sua perda, apenas usou sua dor como mensagem. E então veio a visão mais conhecida e talvez a mais assustadora. Ezequiel 37:1 e 2 registra: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez passar por entre eles, ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam muito sequíssimos. Não era um campo, era um
vale inteiro, cheio de ossos humanos, secos, branqueados pelo sol, espalhados, sem ordem, sem vida, mortos há muito tempo. Imagine a cena, o silêncio absoluto de um cemitério aberto, o cheiro de morte antiga, a visão de restos humanos desarticulados, sem sepultura, sem dignidade, sem esperança. E Deus perguntou algo impossível. Ezequiel 37:3, Filho do homem, poderão viver estes ossos? Era uma pergunta cruel, ou uma provocação, ou um teste. Como responder a isso? Com fé cega que soa ingênua, com sinceridade que soa como descrença, Ezequiel não respondeu com fé exagerada, nem com dúvida descarada. Respondeu com a única honestidade que tinha. Senhor Deus, Tu o sabes. Ele não sabia, e talvez tivesse medo de saber. Talvez não quisesse ver o que viria a seguir. Mas Deus ordenou. Ezequiel 37, de 4-6. Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel obedeceu. E Ezequiel 37, 7 e 8 descrevem o que aconteceu. Profetizei como se me deu ordem. Ora, houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que vieram tendões sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles. Ruído, tremor, ossos se juntando a ossos com estalos sinistros, tendões aparecendo do nada, carne crescendo sobre estruturas mortas, pele se estendendo como tecido sendo costurado. Mas ainda não havia vida, apenas corpos, cadáveres frescos em vez de ossos antigos. Ezequiel 37, de 9-10 concluem. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Só depois do sopro o exército se levantou, e mesmo assim Deus não explicou tudo. Ezequiel 37, de 11-12 apenas disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Israel estava morto, seco, sem esperança, espalhado entre as nações. Mas Deus podia ressuscitar o que estava morto. Podia trazer vida onde só havia decomposição. Podia restaurar o que parecia perdido para sempre. Mas a visão não explicava como, nem quando, nem todos os detalhes. Deixava perguntas, deixava mistérios. Ezequiel viu o futuro, viu destruição vir sobre Jerusalém, exatamente como profetizado. Viu a cidade sitiada, queimada, arrasada por Nabucodonosor em 586 a.C., 5 anos depois de suas profecias começarem. Mas também viu restauração. Viu promessas de um novo coração para o povo. Ezequiel 36, 26 registra: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Viu a promessa de um pastor que viria. Ezequiel 34, 23 descreve: suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Viu um novo templo. Ezequiel foi levado em visão a uma montanha alta, e lá viu um templo futuro, descrito com detalhes meticulosos por 9 capítulos inteiros, medidas exatas, portas, câmaras, átrios, altares. Um templo que nunca foi construído exatamente como ele viu. Viu um rio que saía do santuário. Ezequiel 47, 1 descreve: fez-me voltar à entrada da casa, e eis que saíam águas por debaixo do limiar da casa para o oriente. Esse rio começava como um fio d'água, mas crescia. Ezequiel 47, de 3-5 continua: o homem saiu para o oriente, tendo na mão um cordel de medir.
mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio que não se podia atravessar. E esse rio curava tudo por onde passava. Toda criatura vivente que passar por onde quer que entre este rio, viverá. Mas muitos detalhes dessa visão nunca foram totalmente esclarecidos. Até hoje, estudiosos debatem se esse templo é literal ou simbólico, se o rio é físico ou espiritual, se as medidas eram proféticas ou arquitetônicas. Ezequiel viu coisas que gerações futuras ainda tentariam entender. Ele viu a queda de nações, viu profecias contra Tiro, Egito, Edom e outras nações ao redor de Israel. Algumas cumpridas na história, outras ainda aguardando interpretação plena. Mas ele também viu coisas que nunca foram totalmente explicadas. Imagens que permanecem abertas, símbolos que dividem teólogos e estudiosos até hoje. Talvez porque algumas revelações não sejam para serem entendidas completamente, mas suportadas, carregadas, vividas. Ezequiel nunca pediu por isso, nunca negociou os termos de seu chamado, nunca recebeu um manual passo a passo de como processar o que via, nunca teve garantia de que seria compreendido pelo povo, nunca foi poupado da dor pessoal em nome da mensagem. Ele apenas viu, e profetizou, e obedeceu. E depois que tudo passou, depois das visões, das profecias cumpridas, do exílio se estendendo por décadas, Ezequiel desapareceu da narrativa bíblica sem um final claro. Não sabemos como ele morreu, não sabemos se viu o retorno do povo a Jerusalém, não sabemos se ele teve paz no fim. A tradição judaica sugere que ele foi morto por um líder judeu que ele repreendeu, mas isso não está na Bíblia, está apenas no silêncio que segue sua última profecia registrada. E talvez esse silêncio seja apropriado, porque Ezequiel nos ensina que nem toda revelação traz conforto. Algumas trazem responsabilidade, outras trazem dor, e algumas apenas silêncio. Ele nos ensina que Deus não deve explicações no tempo que gostaríamos, que ver mais não significa entender mais, que carregar visões de Deus pode ser mais pesado que carregar ignorância. 2 Coríntios 5:7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Mas Ezequiel andou por visão e ainda assim precisou de fé, porque ver não é o mesmo que compreender, e compreender não é o mesmo que aceitar. Ele viu o céu se abrir, viu a glória de Deus em toda a sua estranheza, viu rodas cheias de olhos e criaturas com 4 rostos, viu a presença divina abandonar o templo, viu um vale de ossos secos ganhar vida, viu um rio curar nações, mas também viu sua esposa morrer e não pôde chorar, viu seu povo rejeitá-lo, viu Jerusalém cair, viu o templo ser destruído, e Deus não explicou por que precisava ser tão difícil. E se Deus mostrasse algo que mudasse você para sempre, mas não explicasse? E se a fé não fosse sobre compreender, mas sobre permanecer? E se ver demais não trouxesse paz, mas apenas a certeza de que Deus é maior que nossa capacidade de entender? Ezequiel nos ensina que profecia não é privilégio, é fardo, que revelação não é consolo, é peso, que ser escolhido por Deus para ver o invisível pode custar tudo o que você ama, e ainda assim você não pode se recusar. Você acredita que alguém suportaria ver tudo isso hoje? Você acredita que aguentaria carregar visões que não fazem sentido? Que obedeceria a ordens que machucam? Que permaneceria fiel quando Deus não explicasse? Ezequiel suportou, não porque era especial, mas porque foi chamado. E talvez essa seja a lição mais dura de todas, que Deus chama quem Ele quer, para ver o que Ele escolhe revelar, sem garantir que faremos sentido do que vemos. Se essa história te inquietou, talvez seja porque ela precisava ser contada. E se você sentiu algo agora, é porque essa mensagem não terminou aqui. Ela continua em cada um de nós que já viu algo que não consegue explicar, que já sentiu o peso de uma verdade que ninguém mais parece ver, que já foi chamado para algo maior que a própria compreensão.
Se você quer continuar ouvindo histórias que não têm medo de perguntas difíceis, que não oferecem respostas fáceis, que respeitam o mistério de Deus sem tentar domesticá-lo, se inscreva no canal Vozes do Deserto, mas só se tiver coragem de ouvir o que nem sempre é explicado.